O próprio Javé é um ser vampírico, se vocês quiserem honestamente uma informação. Porque todo esse trabalho de reconstrução da mente dele é um processo de vampirização, se você leva em conta o fato de que todos estão obrigados, até certa forma, a criar uma mente para Javé voltar a funcionar de maneira adequada. E esses seres, literalmente, invejam o ser humano. Anjos, arcanjos, demiurgos, magos negros, seres como Zé de Mu, que são os arcontes no seu plano etérico, né, na condição energética, etérica. Infelizmente, o vampirismo graça no seio da espécie humana e de algumas espécies humanoides fora do sistema solar. A primeira live desse tema aqui do canal foi Vampirismo Psíquico. Procurem na playlist do canal essa live, que também tem um conteúdo interessante. Mas aqui eu vou abrir o verbo. Na Atlântida, 650 mil anos antes de Cristo, mais ou menos perto da chegada dos Anunnaki, um grupo de seres interdimensionais que se tornaram tangíveis começaram a atuar dentro da civilização atlântica e eles começaram a roubar o plasma do ser humano, o sangue. E eles começaram a derramar muito sangue, porque esses seres, advindos de sistemas complicados aí de fora, precisavam do plasma humano para o corpo biológico deles ficarem tangíveis, ficarem densos. Então, eles atacavam as pessoas e houve um grande derramamento de sangue no período Atlântico. Essa primeira fase foi de 650 mil a 480 mil antes de Cristo, até que no último período do continente Atlântico, faltando aí uns 100 anos para o continente Atlântico derrocar, isso já vinha acontecendo durante essa faixa, como houve um grande derramamento de sangue em diversas comunidades atlânticas. O apogeu foi no final desse período e o vampirismo sanguíneo existiu pela primeira vez na Atlântida. E vampiros existem, sim, e eles começaram a se aproveitar do plasma humano. E o plasma humano, quando ocorre muito derramamento de sangue, pessoal, como o sangue tem uma propriedade espiritual ligada ao eu da gente, é como se aquele sangue excessivamente derramado abrisse certos portais, eu não sei se é a palavra mais adequada, mas determinadas chaves mântricas anunciavam a derrocada da civilização, porque o eu que habita no sangue da gente, eu falei numa live sobre isso há muito tempo, o nosso eu usa a expressão sanguínea para manifestar poder, não sei se vocês sabem disso, isso aqui foi criando um núcleo, uma egrégora muito pesada sobre a Atlântida. Literalmente, as vibrações das pessoas que eram atacadas e aquele terror que era gerado em diversas comunidades. Eu estou falando comunidades porque eu não tenho outro termo, na época era algo parecido com isso. E isso aqui deflagrou uma espécie de alerta e isso acelerou a derrocada do continente atlântico. Por quê? Porque havia também a corrupção de uma parte considerável dos sacerdotes daquela civilização nesse processo. Então, não foi apenas a tentativa de dominar a Lua, não foi apenas o uso de magia negra, mas isso aqui também é magia negra, né? e da pesada, né? Alguns desses seres advindos de outras dimensões, alguns deles são arcontes, começaram a sorver o sangue, como a gente conhece. Ah, mas eles têm os poderes que os filmes mostram.
Alguns deles têm poderes psionicos, mas eles também sofrem a morte e não são tão invulneráveis quanto os filmes demonstram. Mas isso é um tipo de vampirismo que a gente está aqui tratando inicialmente da live de hoje. Tá? É o vampirismo clássico, é o vampirismo de entidades etéricas, de entidades complicadas de certas regiões. Mas foi no continente, na civilização sumeriana, que alguns fatos começaram a abundar de maneira mais decisiva. Vamos esquecer agora o que houve na Atlântida, que foi um registro de primeira atuação de certos vampiros na história do nosso mundo, mas eu preciso elasticizar o discurso e a narrativa e dizer para vocês que a maneira como o universo ele foi constituído na sua base biológica obriga alguns seres a serem máquinas de drenar energia vital e sangue de outros seres. Se a gente parte da perspectiva do gnosticismo antigo, é assim que a gente tem que pensar o universo material. Se a gente parte das bases de algumas informações de escolas ocultas que bate e aceita o gnosticismo, isso também é aceito, isso também pode ser pensado. Se a gente pega a revelação cósmica, que é recente, que é um pacote de informações que está sendo produzido na Terra por várias mentes, isso também tem um aspecto que concorda, que não agride, que adere a esse tipo de informação. Então, diante disso aqui, nós temos a presença de seres, a partir dos Anunnaki, de forma mais decisiva, atuando como vampiros no seio da Terra. Lá no final da Atlântida, esses caras fizeram rituais de magia pesada e sombria com sangue, e isso aqui acelerou a derrocada da Atlântida, mas foi na civilização sumeriana, de uns 10 mil anos para cá, que o registro de seres estranhos circulando na Suméria começou a dar maior vazão. No início da atuação dos Anunnaki de Nibiru aqui no nosso planeta, quando as pessoas morriam, elas não tinham um funeral. Há um registro histórico de que algumas espécies humanas, como os neandertales, começaram a fazer reverência aos mortos. Beleza, isso não está errado. Mas foi na civilização sumeriana que nós recebemos a escrita, o comércio, conhecimento sobre astronomia, conhecimentos até jurídicos, que, de forma organizada, já que o primeiro grande modelo de organização social no mundo é ofertado pelos sumérios, as pessoas começaram a perceber que havia necessidade de honrar quem desencarnava. Só que, como isso era feito de maneira muito esporádica, as pessoas morriam e notava-se que uns eflúvios dos cadáveres e outras entidades começavam a atuar aqui no planeta, lá na Suméria, né? E esses seres foram chamados de Edmu, E-D-2-M-U, Edmu. Os Edmu, que principalmente surgiam a partir da morte de pessoas que sofriam um tipo de desencarne violento, e as pessoas que desencarnavam de modo violento e desencarnavam de um modo, eu diria, despreparado, eu não sei se é o termo mais apropriado ou adequado, o fluido astral, o corpo astral dessas pessoas ficava entre os dois mundos, o mundo físico e o mundo astral, vagando pelo planeta, e à noite adentravam as portas, atravessavam as casas daqueles que viviam naquele período, e durante o sono de quem ali dormia, essas entidades, os Edmu,
começavam a retirar ou a drenar a energia vital e até mesmo o sangue de quem estava dormindo. E esse aqui, de maneira oficial, é considerado o primeiro registro da presença de vampiros aqui na Terra, além daquele que eu me referi em relação às entidades etéricas arcontes que chegavam aqui ou chegaram aqui há 650 mil a 480 mil anos. Se isso aqui for verdade, então nós temos dois registros, um oficial e outro não oficial, mas a mitologia sumeriana fala dos Edmu como sendo os protovampiros que iriam ganhar mais notoriedade na história do nosso mundo. Os Edmu eram espíritos, portanto, inquietos daqueles que morreram violentamente ou que não receberam os rituais funerários adequados. E, de acordo com as tábuas sumerianas antigas, a alma de uma pessoa falecida ela necessitava ser homenageada de alguma forma. Os sacerdotes sumerianos foram colocando isso, né? E começaram a compreender que se colocasse ao lado do cadáver comida e roupa e joias preciosas, isso poderia fazer com que essas entidades não mais se sentissem inquietas e se afastassem do local onde elas haviam desencarnado. Os Edmu, que são o nome para os vampiros na antiguidade, se é que a gente pode se referir a isso. Mas eu preciso também dizer algo importante em relação a esse aspecto aqui, porque esses Edmu, eles são também entidades etéreas. Pessoal, desde que este nosso universo veio à existência, que o processo de vampirismo e de drenagem de energia vital é efetivado em todos os sistemas, ou quase todos os sistemas solares e galáxias que são conhecidos, ou algumas dessas galáxias. Eu vou repetir o que eu disse há uns 5 minutinhos atrás. A base biológica de programação do universo, ela é predatória, ela é deficitária por tudo aquilo que a gente já se referiu em relação ao problema de Javé. O próprio Javé é um ser vampírico, se vocês quiserem honestamente uma informação. Porque todo esse trabalho de reconstrução da mente dele é um processo de vampirização, se você leva em conta o fato de que todos estão obrigados, até certa forma, a criar uma mente para Javé voltar a funcionar de maneira adequada. E esses seres, literalmente, invejam o ser humano. Anjos, arcanjos, demiurgos, magos negros, seres como os Edmu, que são os arcontes no seu plano etérico, né, na condição energética, etérica. Infelizmente, o vampirismo graça no seio da espécie humana e de algumas espécies humanoides fora do sistema solar. Isso não é um assunto sério? Alguém poderá perguntar. É o assunto mais sério que a gente tem à nossa disposição, porque há meios da gente controlar ou de eliminar a influência desse tipo de entidade. Veja bem, para os sumérios, para os sacerdotes sumerianos, após a saída dos Anunnaki principais, eles passaram a dar muita atenção à morte. Ainda que eles não soubessem dizer objetivamente como é o mundo espiritual, mas eles sabiam que o defunto precisaria ter algum tipo de respaldo ou de respeito, se é que eu posso colocar isso de uma maneira geral, né? Eu não poderia me furtar a uma informação, numa live como essa, a questão que envolve ao sangue menstrual e a ação da lua. Vocês sabem perfeitamente que o sangue menstrual, dentro do ciclo em que esse sangue ele é despojado, né, e com a influência da lua,
o sangue menstrual, ele tem um poder de destruição avassalador, do ponto de vista energético, e um poder, ao mesmo tempo, simultâneo, intenso em termos de criação de formas mentais e astrais no plano astral. E em dias de lua cheia, quando algumas dessas criaturas cortam o véu entre o mundo físico e o mundo astral, e isso aqui existe, porque não há apenas o vampiro energético do ser humano, existem seres humanos vampíricos no sentido de, por meio da inveja, do ódio, da raiva, vampirizar e drenar o chakra cardíaco, principalmente o chakra manipura, esses dois aqui, o plexo solar e o anahata, né? Esses dois chakras são vítimas da ação que se faz entre nós, seres humanos, através do nosso vampirismo astral energético. É o que nós fazemos uns com os outros quando a gente inveja, tem orgulho, tem ciúme, tem raiva, tem ódio, bababá, 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 bababá. O vampirismo desses seres arcônticos, desses Edinmu, é algo tão avassalador quanto o que a gente produz, e até mais porque eles fazem de uma maneira mais covarde. Eles não são vistos. Eu posso decodificar quem está tendo inveja, ou quem não gosta de mim, ou quem quer me destruir. Aí eu devo presumir que a minha energia vital está sendo utilizada para algum tipo de objetivo, às vezes com pessoas que entendem de magia, feitiçaria e bruxaria, para tentar vampirizar a energia da pessoa, né? De forma um pouco mais elaborada, né? Mas nós somos vampiros também. Todos nós, em algum grau, quando a gente lança um olhar de ira, de ojeriza, de repulsa, de inveja, nós estamos drenando o chakra cardíaco de outro ser humano, o chakra manipura, e retirando a energia vital dela. Isso pode até nos beneficiar num certo momento, mas karmicamente a gente vai ter que lidar com o que a gente está fazendo. Aquela pessoa pode até adoecer por causa do nosso olhar, do toque, do modo da gente pensar, e o olhar tem um poder magnético absurdo em termos de vampirização energética que vocês não fazem ideia. Inclusive pode até matar de verdade, tá? Há casos registrados em assuntos considerados top secrets, casos bizarros de pessoas que tiveram contato com pessoas estranhas e que o simples fato de olhar daquela pessoa gerou um incômodo, um tipo de mal-estar que levou a óbito. Isso tem registro por aí fora, e a gente deveria ter muito cuidado da maneira como a gente observa, literalmente, as pessoas, a realidade, tudo que nos cerca, né? Então, temos que ter essa precaução, vamos assim dizer.